Universidade Templo, Filadélfia, 1992. O professor de Histórias Dr. David Jacobs lança o seu livro, Vidas Secretas. Após mais de 30 anos coletando dados, entrevistando centenas de indivíduos que afirmaram terem sido abduzidos por extraterrestres, Jacobs se convenceu de que alienígenas estavam usando a Terra como laboratório genético para criar uma nova espécie de híbridos e alienígenas com humanos. Ele examinou cerca de 180 casos diferentes de abdução e se convenceu de que eram verdadeiros. De que as pessoas eram realmente abduzidas, sempre com os mesmos relatos. São colocados em uma mesa, procedimentos são realizados nelas. Frequentemente são levados para outras salas onde veem bebês que parecem estranhos, como se fossem um cruzamento entre humanos e alienígenas. A pergunta é: os humanos estão sendo manipulados para se tornarem uma espécie híbrida? O que vamos começar a ver nas próximas décadas é a concretização de um plano dos extraterrestres para finalmente transformar humanos em seres celestiais. A meta final é nos tornar mais capazes de viajar no espaço e para voltar às estrelas. Estamos sendo substituídos por uma totalmente nova espécie hibridizada? Milhões de pessoas relatam terem sido abduzidas. Não podem estar todas erradas. Alguma coisa está acontecendo com essas pessoas. Crianças estão mudando, são mais inteligentes, mais maduras, crescem bem mais rápido do que nós quando éramos crianças. Como será daqui a 50 anos ou daqui a 100 anos? Ninguém é capaz de dizer. Alguns pesquisadores sugerem que essas descobertas recentes podem requerer uma reformulação da teoria da evolução de Darwin, proposta pela primeira vez em 1859. Em sua obra A Origem das Espécies, Darwin lançou as bases da teoria da evolução ao propor que mudanças graduais entre gerações, ocorrendo devido à seleção natural, resultaria na modificação das espécies existentes. A comunidade científica explica tudo com base simplesmente na seleção natural e na coincidência. No campo do design inteligente, sugere que tudo foi feito por Deus. E se essa força externa existiu de fato, ela poderia ter sido extraterrestre? É possível que a evolução dos humanos e até os hominídeos pré-humanos não tenham sido inteiramente o que Darwin propôs? Haveria uma explicação ainda mais profunda para as diferentes espécies de hominídeos inteligentes que outrora existiram na Terra? Talvez pistas possam ser encontradas explorando os detalhes contidos em algumas das mais antigas histórias da criação da humanidade. Os textos sumérios falam de humanos deformados, criados por Enki e a deusa-mãe Nicorsag durante seus esforços em moldar uma pessoa perfeita. Ao todo, 6 protos-humanos foram feitos antes deles chegarem ao que queria. As histórias de deuses criando múltiplas versões do homem, nos antigos textos sumérios e em outros escritos, podem ser relatados do que realmente aconteceu na Terra em um passado distante? E nesse caso, quem eram esses deuses? Há uma boa chance que os primeiros humanos foram possivelmente manipulados geneticamente por extraterrestres avançados, tentando formular e criar a espécie humana perfeita. As difundidas mitologias sobre a criação de vários prototipos humanos podem ser relatos reais de um experimento extraterrestre? Não de um processo constante de evolução gradual, como proposto por Darwin. Sua teoria continua sendo considerada controvertida,
pois também sugere que deve ter havido um mecanismo desconhecido em ação. Nós não temos as mudanças passo a passo que esperávamos encontrar. Então existe mesmo a lenta evolução aleatória ou assaltos repentinos, em que de repente, assim do nada, nasce um novo tipo de espécie que acabou de sair de uma incubadora? Então, é como se nós tivéssemos diferentes espécies de humanos sendo desenvolvidos isoladamente em diferentes partes do mundo. Áreas remotas do globo podem ter servido como incubadoras extraterrestres para o desenvolvimento de proto-humanos? Nesse caso, o experimento foi radicado para abrir espaço para o crescimento do Homo sapiens. Talvez mais pistas possam ser encontradas examinando de perto o nosso primo evolucionário mais próximo, o Neandertal. Cima de las Palomas, Espanha, 2011. Arqueólogos descobriram um túmulo pré-histórico contendo 3 indivíduos enterrados lado a lado, com os braços cruzados de modo ritualista. Devido ao tipo de enterro, os arqueólogos supuseram que os restos eram humanos. Mas, para sua surpresa, descobriram que, na verdade, eram nossos primos evolucionários, os Neandertais. É preciso bastante imaginação para preparar os mortos. Sugere algum tipo de noção de uma vida no além. Quando existe isso, geralmente há uma noção de uma divindade de algum tipo. Há um pensamento religioso razoavelmente complicado, sugerindo que os Neandertais tinham capacidade para o raciocínio simbólico e a formação de cultura. Isso sugere um nível de civilização ou pelo menos uma protocultura mais avançada do que costumávamos a pensar. Os Neandertais, infelizmente, devido às primeiras descobertas, os fizeram parecer homens das cavernas brutos, não inteligentes, muito diferentes de nós. Eles eram mais baixos e mais trancudos, mas tinham cérebros imensos. Claramente tinham roupas, cuidavam dos dentes e dos velhos, eles eram muito inteligentes. Em 2014, os cientistas analisaram materiais de 40 sítios arqueológicos para determinar uma data de extinção confiável para os Neandertais. A data que chegaram foi 40 mil anos atrás, sugerindo que eles coexistiram com os Homo sapiens por pelo menos 1000 anos. Mas por que eles se extinguiram? A humanidade seria o resultado de um experimento extraterrestre? Regiões isoladas da Terra poderiam ter servido como laboratórios até o momento em que uma espécie foi escolhida para continuar? E essa manipulação genética poderia estar ainda acontecendo até hoje? Talvez logo seja revelado que nós também somos humanos experimentais, servindo como o mais recente elo na cadeia de uma evolução direcionada e sendo preparados para um futuro ao lado dos nossos ancestrais alienígenas.